E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela sua audiência. É uma satisfação, uma honra tê-los aqui nos assistindo, acompanhando esse episódio da Taverna. E peço logo de antemão que você que está aí nos assistindo, que você se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o fomento, para ajudar, para espalhar mais as nossas comunicações, as nossas informações, o nosso canal e o nosso conteúdo. Se inscreva, dê um like nesse vídeo, comente aqui nos comentários, deixe sua crítica, deixe sua opinião sobre as nossas entrevistadas aqui de hoje. Vai ser muito importante. Eu farei um esforço pessoal de ler todos e responder todos os comentários. Vamos lá. Pessoal, aqui também eu gostaria de chamar para o nosso bate-papo a amiga Gal, né? Gal Brito, lá de Itambé. E para mim é uma grande satisfação recebê-la aqui, né? Você sai de outra cidade, se locomover até na nossa cidade, a gente sabe que não é fácil. Muito obrigado pela sua participação, Gal. Fala um pouquinho das suas bandeiras, sua trajetória, conta para os nossos taverneiros aí. Pois não, mais uma vez eu digo que o prazer é todo meu, é uma oportunidade única de estar aqui. E assim, a minha trajetória na política é a seguinte, eu sempre estive para servir. Eu falo que a minha missão, eu costumo falar que a minha missão aqui na Terra é servir as pessoas, né? Servir aos outros. E de tanto eu fazer isso, as pessoas falavam, Gal, entra na política, você devia ser candidata. E eu sempre repudiei, eu falava, Deus me livre, não quero. Não tinha a política como uma coisa positiva. Mas aí comecei a estudar sobre política e eu falo que um anjo caiu do céu, uma pessoa um dia virou para mim e disse assim, olha, eu vejo o seu desempenho, eu vejo como você ajuda as pessoas, eu aconselharia e acho que você me representaria na Câmara. E aquilo me tocou profundamente. Ela disse assim, você já faz muito sem ter recursos, imagina você estando lá para nos representar, em busca de recursos. E depois disso eu vi a necessidade de muitas pessoas em ter alguém representando, né, ter um representante realmente do povo na Câmara. E aí, por esse motivo, eu me candidatei. E hoje sou pré-candidata. Excelente. Ô Gal, conta pra gente aqui um pouquinho das suas principais bandeiras, né? Você faz um trabalho social muito bonito, muito bacana. Você é uma mãe atípica. Conta um pouquinho na sua audiência sobre isso. Exato. Então, assim, eu digo que a minha bandeira é o povo, né? É ajudar a população, é representar mesmo a população. Mas tem uma bandeira em foco, uma principal bandeira, que é com as mães atípicas. Nós temos aí também um grupo de mães atípicas, né? Uma associação em formação ainda, e esse grupo é para nós apoiarmos essas mães, né? Dar o suporte que essas mães atípicas precisam. O nome dessa associação é APD, Associação de Pessoas com Deficiência de Itambé. Então, assim, hoje muito em foco o autismo, mas nós acolhemos todas as mães atípicas, de pessoas com todas as deficiências, né? Então, pessoas com cegueira, os surdos, TDAH, os Down. Então, acolhemos todas essas mães. E aí, nesses grupos, nós damos o suporte para as mães, porque as crianças, elas já têm, na verdade, o suporte disponível, mas ninguém sabe como é uma sobrecarga para uma mãe, né, para uma mãe atípica. Então, esse grupo é para isso, é para a gente estar buscando recursos, tanto para as crianças quanto para as mães. Hoje nós temos disponível, né, para as mães psicóloga, uma nutricionista direcionada só para as mães, né? Então, nós buscamos fazer esse trabalho de acolhimento, de informação, de apoio, né, buscando recursos, e assim vai. Muito bacana esse trabalho com as mães atípicas. A gente sabe que, graças a Deus, está tendo mais visibilidade cada vez mais, dado a devida importância, digamos assim, que muitas vezes, principalmente no passado, não acontece, mas no passado acontecia até com mais frequência. Questão de preconceito, questão de você excluir essas pessoas, né? E por ignorância, né? Exatamente. E trazer aqui a amiga Jeane. Jeane, você também faz, você falou da Amália Barros, que fazia um trabalho principalmente com a questão dos deficientes visuais, né? Ela que é monocular, ela era, né, infelizmente, ela acabou falecendo, e foi uma grande perda para a direita, porque ela tinha trabalhos fantásticos, tinha uma articulação política muito grande, uma pessoa maravilhosa, né? E você tinha uma identificação com ela, né, por questão de deficiência, uma deficiência visual parcial. Conte um pouquinho sobre isso. Sim, a Amália Barros me inspirou muito. Ela tem a deficiência no olho, né? Aí, como eu sigo ela nas redes sociais, seguia, né?
Daí então eu comecei a me identificar com ela, por eu ter o problema também de monocular, de um olho. Você chegou a conversar com ela? Conversei, mandei mensagens, aí ela me mandou outra mensagem respondendo para mim continuar na política, para mim continuar para fazer. Eu fiquei perdida ali, sem saber por onde começar, Entendi. por onde me filiar, se pagava. Ela chegou para mim que não pagava, que eu continuasse, que eu ia conseguir fazer minhas... É interessante que a Amália é muito conhecida por essa acessibilidade. Ela era muito acessível, as pessoas buscavam, e mesmo ela sendo deputado federal, né? Quem sabe tem gente que é deputado e que só vai pra cabeça, não quer falar mais com ninguém. Então lá a pessoa parece que ela é muito acessível, ela trocou mensagem contigo e tudo mais. Essa aí tá a sua principal bandeira, né? A questão da ajudar o pessoal com deficiência e tudo mais. E você também é muito, gosta muito de Bolsonaro, né? Nas redes sociais. Conte um pouquinho porque você gosta de Bolsonaro. É porque Bolsonaro, gente, ele defende a família, entendeu? É da direita. Entendi. Então, essa identificação você também é de direita. Pessoal, a Jeane, ela é pré-candidata pelo PL, né, que é o partido de Bolsonaro, e ela faz parte do PL Mulher, faz um trabalho muito bacana com a Taina, né? Taina. E outra coisa, o partido da direita está alinhado com a verdade, né? Que é o mais importante. Muito bacana. Jane, eu já volto contigo, vou conversar um pouquinho com a Gal aqui. Gal, como é que tá a política lá em També, Gal? É porque assim, a nosso público, temos muitos conquistenses, né? O pessoal do Brasil inteiro, mas mais conquistenses. Para o pessoal da nossa audiência entender como é que está lá as articulações e os candidatos lá da política, tanto vereadores, que são aqueles os mais prováveis que vão entrar, o pessoal a prefeito também. Conta para a gente um pouquinho. Vamos lá. Na verdade, nós temos hoje o candidato a prefeito, que é o atual prefeito, né, de També, José Cândido. Na verdade, o partido, a base onde eu estou, é a situação, é quem eu apoio. E ele, pelas pesquisas, está saindo bem na frente, é o que nós acreditamos e queremos isso, né? E a disputa na cidade pequena é acirrada, né? É uma coisa assim, interessante. Política em cidade pequena. Cidade pequena já viu, bem comentada. Né? Temos a candidata à oposição, ela já vem tentando algumas vezes, ela já tentou na eleição passada para prefeito, né? E aí não teve êxito. E tentou como deputada estadual também, não teve êxito, e agora ela vem novamente como pré-candidata a prefeita da nossa cidade, né? Se aliando aí ao PT e alguns outros partidos. Hoje ela faz parte do partido de federação, né? Se aliando aos partidos, tentando assim desestruturar, indo contra o prefeito atual, né? E ela era do PL? Conta essa história direito. Ela, na verdade, em 2020... ela era do PL, né? No caso, um partido de direita, e apoiando, assim, na época, o presidente Bolsonaro, pelo menos era o que demonstrava, né? E aí, Bolsonaro ganhou, ela ficou ali no PL, ela não teve êxito. Depois veio como deputada estadual, ela veio como deputada estadual pelo PSDB, né? Que é o Partido de Federação, apoiando, assim, a ACM Neto, que na época das pesquisas parecia estar à frente. E aí, pela surpresa, o PT ganha no Estado. E aí, hoje, ela veio, né, no caso, em outro partido, agora como candidata a prefeita, na base do governo PT. Então, assim, não dá muito para eu entender essa política, uma coisa, para mim, muito desequilibrada, assim, sem nexo, coerência, né? Sem coerência, né? E assim, assim está a política na nossa cidade. O atual prefeito, e, no caso, o pré-candidato também a prefeito, né, que é José Cândido, ele é presidente do PSD e hoje também na base do governo estadual, né, mas ele, assim, sempre manteve essa postura, sempre manteve uma postura, uma pessoa que eu acho muito coerente. Independente, né, tem feito um trabalho, assim, incrível em També. Inclusive, ele, quando ele recebeu a prefeitura, né, quando ele ganhou na eleição passada, ele recebeu uma prefeitura extremamente desestruturada, e quem governava era justamente o PT, né, era o partido do PT, um candidato do PT, e aí ele conseguiu mostrar que com recursos públicos, né, que apertando ali um pouquinho, ele conseguiu mostrar que podia fazer de També uma cidade muito melhor. Então, hoje, o quadro da cidade de També e També é uma cidade de uma estrutura muito bacana, né? E També hoje é quase 100% da cidade tem pavimentação asfáltica, né? E calçamento.
é 100% LED. Hoje em Itambé nós contamos com academias de saúde ao ar livre. Então, assim, realmente hoje dá muito orgulho de falar sobre a cidade de Itambé. Hoje é Itambezinho de açúcar. Antigamente era visite Itambé antes que acabe, né? Quase acabou, mas graças a Deus hoje é Itambezinho de açúcar. Quem chega lá, chega para ficar e é uma cidade muito agradável. Muito bacana e interessante que também é uma cidade muito antiga, né? Uma cidade que tem uma história com a... inclusive, salvo engano, ela é mais antiga que o próprio Vitória da Conquista, né? Uma cidade antiga. E você trazendo essa questão, eu achei interessante fazer um paralelo aqui para a Conquista, o que está acontecendo, Gal. Você falou, olha, tem academia na saúde, está tendo 100% LED, 100% asfalto. A gente sabe o quão difícil isso é para qualquer cidade, sim, independente do porte, né? Você tem uma cobertura asfáltica em 100% da cidade, ou calçamento. E eu me lembro, e fazendo paralelo, quando o PT ele governava aqui em Conquista. Antes do PT assumir, um prefeito muito emblemático que tivemos aqui, que foi o Murilo Mármore. Ele contando, Jeane, que ele espalhou pela cidade aí mais de 100 equipamentos para as crianças brincarem nas praças. Aí, lá não tinha reeleição naquela época, aí mudou o Pedral foi eleito, aí o PT assumiu. Quando o Wesley foi assumir a prefeitura depois de décadas, né, o PT assumindo aqui a prefeitura de Conquista, não tinha mais nenhum equipamento desse. Todos foram destruídos, houve vandalismo. Ou seja, isso demonstra um pouco da incapacidade que a esquerda tem de administrar o que é que seja, né? Jeane, eu gostaria de perguntar para você o porquê que você resolveu entrar na política. O que é que te motivou? Você fala, não, agora eu vou ser uma pré-candidata a vereadora. E por que o PL também? Assim, por que eu quero entrar na política? Para defender a família, porque tem os princípios, né? E eu quero levantar a bandeira também do monocular, da deficiência, e também dos animais também. Você tem essa questão da defesa dos animais. Porque o pessoal quase não liga para isso. Seu marido lhe ajuda muito nessa questão da política. Sim, também, ajuda, né? Ele é um companheirão, ele, né? Ele que me descobriu que eu era uma PCD, que eu não sabia que eu era PCD. Descobri assim, depois de grande. Entendi. Porque que eu não enxergo de um olho, né? Sim. Aí ele descobriu e aí falou para mim procurar. Ele ajudou a diagnosticar o problema. De ajudar a diagnosticar. E eu fui procurando a ajuda aqui e acolá, e aí... E o PL? Por que você escolheu o PL? Foi o partido que ele abriu? Está dando suporte por lá? Com certeza. É um partido que me abraçou e está sempre me abraçando, entendeu? É o partido da direita, conservadora, e eu quero ficar lá até o fim. Você se identificou, né? Me identifiquei lá. Eu fui cobrir lá uma reunião com o PL e eu vi você lá, você discursou um pouquinho, não foi? Foi muito bacana. Sou muito tímida às vezes. Mas isso daí é superável, né? Com devagarzinho a gente vai resolvendo isso daí. Gal, vamos lá. Você falou a questão da principal defesa das mães atípicas, né? Você está como Republicanos, que é um partido mais à direita, a gente sabe disso. Você vê em perspectiva de termos, né? E também, quando eu falo termos, é porque eu sou de direita. Sim. Não escondo isso para ninguém. Sim. Termos, de fato, assim, não teremos um prefeito de direita ou termos uma Câmara de Vereadores majoritariamente de direita. Você vê uma perspectiva lá em também de acontecer isso? Um sonho, né? Mas, assim, infelizmente, não. Hoje, Itambé está muito pela base do governo, né, estadual. Lá tem o Partido Republicano, que é o partido, como você falou, de direita, e a perspectiva para esse partido é de que façamos pelo menos 2 candidatos, né? Fui convidada até por outros partidos, mas eu estudei direitinho sobre cada partido e vi que o que mais me identificou realmente foi o Republicano. E, infelizmente, eu não vejo Itambé ser governado por uma Câmara ou pelo prefeito totalmente de direita. É muito difícil, né? Isso é uma dificuldade do país inteiro, né, Jeane? É impressionante. A direita é muito grande, tem muita representatividade. Onde Bolsonaro vai, por exemplo, ele arrasta multidões. De uma cidade pequena, uma cidade média, uma cidade grande, muitas pessoas em volta dele. Mas quando vamos para a política, muitos poucos prefeitos realmente falam assim, olha, sou de direita. Exato. Aqui Vitória Conquista, a gente sabe, Sheila Lemos não é de direita. Ela, centro, né? Ela abraçou o doutor Alain, que realmente... agora é pré-candidata a vice dela, que ele é realmente direita, mas assim, ela de fato não é
de direita é conservadora. Se formos para Salvador, mesma coisa, o Bruno Reis não é de direita. Em Feira de Santana, o que provavelmente vai ser eleito, o Zé Ronaldo, também não é de direita. E a gente percebe que isso é muito comum, infelizmente, né, Gal? E assim, sabe, Vinícius, uma coisa que eu acho interessante é porque quando a gente fala, hoje em dia, principalmente nesse âmbito da política, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Já parece uma guerra, se levanta uma guerra. Então, hoje as pessoas têm medo até de se posicionar. Porque eu costumo falar o seguinte, é igual falar assim, eu sou conservadora. Eu sou conservadora. E existem pessoas de esquerda que posso considerar conservador também. Você entendeu? Pelo que defende, pelo que fala. Às vezes as pessoas se posicionam, sei lá, não entende direito, mas pelo que mais simpatiza. Então, talvez por isso é essa proporção pequena. E assim, por exemplo, lá em Itambé, na época da política para presidente, nós fomos para a rua, formamos um grupo de WhatsApp de bolsonaristas, né? De pessoas de direita que defendia mesmo a bandeira, então, assim, totalmente contra e anti-PT. Mas parece, assim, que acabou a política para presidente, acabou o grupo de direita. E aí se dissemina nessa política municipal e as pessoas vão pelo que simpatizam. Você entende? Então, ninguém defende tanto, assim, as bandeiras. Como, por exemplo, vou falar de novo desse grupo de WhatsApp que nós temos, uma quantidade muito boa, e também uma quantidade muito boa de pessoas de direita, mas que ali, hoje eles não pensam assim, não, nós vamos juntos lutar e colocar uma pessoa que seja de direita, que nos representa na Câmara. Não, vamos por quem eu simpatizo, por fulano, que é gente boa. Então, assim, né, e acaba disseminando, acaba desfazendo esse grupo. Esse grupo é um grupo que hoje está totalmente parado. Você falando, me lembrei que também do César Valverde. Eu entrevistei o César, ele é pré-candidato a vereador pelo PL, lá em Jequié, mesma coisa. É impressionante. Lá também ele fala, olha, Bolsonaro, João Roma foram muito bem votados lá em Jane, lá em Jequié, mas a gente tem a dificuldade de fazer um vereador. Eles tiveram lá, salvo engano, 30 mil votos para Bolsonaro. E lá precisa-se, salvo engano, 4 mil para se eleger um vereador. Então você tem aí uma proporção muito boa para fazer muitas cadeiras. Sim. E eles têm dificuldade. Exato. Isso é um problema da direita, né? Não se une, não consegue. Não, né? E é como eu disse, parece que em relação a esse posicionamento de direita e esquerda, esse posicionamento partidário só serve se for para questão nível nacional. Municipal parece que não é eu isso. estava comentando em off aqui, né? Municipal, Muitos partidos que são da base do governo. Aqui em Conquista, por exemplo, temos o Avante. O Avante está na base do governo Jerônimo, mas o pré-candidato a prefeito não está. O Marcos Adriano, o doutor Marcos Adriano. E por incrível que pareça, ele tem muito mais postura à direita do que à esquerda. Ele é atirador esportivo, ele é muito católico, ele defende a família, então são bandeiras da direita. Que muitas vezes alguns candidatos que se dizem direita não defendem. Exatamente. Então, assim, eu entendi o que você quer dizer. A política a nível municipal, ela é muito dinâmica, né? Muito dinâmica. Muitas pessoas vão parar em partidos que não tem identificação. É muito do que convém, o que dá para mim agora, né? Então, é isso. Eu vejo aqui, por exemplo, o PCdoB, aqui de Vitória da Conquista, tem 3 vereadores. Mas não há uma defesa das bandeiras comunistas no Brasil, nem Conquista. Não tem uma defesa partidária, sabe? Sim. É aquela visão o vereador, ele foi eleito por partido porque foi o partido que abriu as portas, que deu suporte, mas ele não abraça o partido. Sim. Eu tenho essa análise. Então é verdade que tem vereador do PCdoB que está com a prefeita. É isso. É uma situação que isso é muito da política municipal. Não vemos isso a nível federal, por exemplo. Exatamente. Um deputado federal do PCdoB, ele vai ser muito partidário, aquela visão do comunista. Exato. E tal, né? Exato. Infelizmente. Você, Gal, depois que sabe da Jeane também, para você, sua opinião. Vocês têm perspectiva de ver, por exemplo, um governo do Estado, à direita, um governo do Estado que seja, eu não digo nem um bolsonarista, mas um de centro-direita, por exemplo, vamos botar aí o ACM, né? Vocês vê uma perspectiva de acontecer aqui na Bahia? Eu acho possível, sim. Eu acho, até porque já teve, né? Já aconteceu isso. Eu, por exemplo, votei para João Roma, não deu, né? Prova de que realmente eu lutei nessa parte federal pela direita, mas eu acho possível, sim.
Eu acho que... E também as pessoas precisam muito de informação e esclarecimento. Então, isso crescendo, a gente conseguindo levar mais essas informações, é possível que vá abrindo mais a mente das pessoas e aí elas começam realmente a se unir para fazer, né, um governo que seja da direita, que representa a direita. Ainda bem que temos a internet, né, Jeane? Isso. Você vê a internet muito importante para a direita? Você está lá na rede social, inclusive a Jeane, ela está tentando fazer esse programa aqui há muito tempo. Como é que você vê essa questão da internet, né? Essa participação da direita na internet? Mostrando a realidade para o povo, né? Mas a gente fica refém na televisão, fica né, Jeane? Muita censura coagindo, né? Você vem acompanhando essa questão, Com vi a que você... expressão de... E você tem que fazer um trabalho no Instagram principalmente. Você pretende continuar fazendo a sua pré-campanha por lá? Sim. Porque a gente sabe que a gente não tem muitos Pretendo. recursos, né, para investir. Sempre levantando as minhas bandeiras, minhas no Instagram, pautas, né? No Instagram. O próprio Bolsonaro fez isso muito bem, utilizou muito bem as redes sociais, né, Gal? Saber utilizar, né, as redes sociais para poder depois... De forma responsável, né? De forma E interessante, sem Jeane. xingar um ao outro, sem Sim. estar, né, debatendo. Essa questão aconteceu no Rio Grande do Sul mesmo. Se a gente não tivesse redes sociais, Para ver a realidade que aquilo a estava gente estaria acontecendo. lascado, a gente estaria pensando que estava tudo bem. Só que não. Então você A vê muito mídia importante. esconde aquilo, né? Principalmente a Globo, né? A Globo Globo. faz esse trabalho. Eu vejo a direita criticando muito a questão da Globo News, porque de fato eles não escondem, né? Muita Que eles, censura também, né? sim, escondem o que... Eles mostram o que é conveniente e escondem o que não é, o que é inconveniente para o governo, por exemplo. E a internet também é muito aberta, então assim, você tem um campo muito grande de informação, né? Então dá para a gente estudar bastante, ver realmente, existe aí os fake news, né? Infelizmente muita gente acreditando e divulgando fake news, mas logo depois a gente consegue vir com a verdade e aí acabar com isso, né? Sim, e é interessante que muitas vezes a própria internet desmente a fake news. Quando tem uma fake news lá, o pessoal vai, não, isso é mentira e tal, e acaba que aquilo perde relevância, né? Exato. Mas temos um movimento, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, eu falo muito sobre isso aqui no jornal, realmente que tem tomado uma postura muito mais a censura, em bloquear certos tipos de conteúdo. E a nossa liberdade de expressão acaba sendo tolhida, né, Jeane? Você tem acompanhado essa questão dos avanços, né, do Supremo em relação a nossa liberdade de expressão? Você acha que a gente precisa realmente ter essa liberdade de falar o que quiser? Senão a gente acaba que a gente fica refém do jornal, né? Eu acompanhei, Gal, recentemente, o caso da Débora Rodrigues. A Débora Rodrigues é a cabeleireira, Jeane, que ela escreveu com batom no estátua em frente do Supremo Tribunal Federal. Ele escreveu assim, perdeu mané. Ela escreveu isso. Você acredita que a Débora Rodrigues, ela está sendo acusada de golpe de Estado, de violência contra as instituições e vários outros problemas? Então, assim, eu vejo que o Supremo tem tomado muito a competência de outras instituições, vem penetrado uma censura, isso é um fato. Temos, de fato, presos políticos no Brasil, o Daniel Silveira, o Silvinei Vasquez, né, que é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Isso é muito ruim, né, para a democracia, para a política, porque eu penso cada um no seu quadrado, né, Gal? Exatamente. O Congresso tem que fazer a sua parte, o Supremo a sua parte, o Executivo a sua parte. Como é que você está vendo essas questões todas? Essa questão que você falou aí, por exemplo, de liberdade de expressão, né? Eu acho interessante porque ela só serve para um lado. As pessoas pregam e pedem tanto liberdade de expressão, respeito, mas quando se diz, como eu falei antes aqui, quando se diz assim, é de direita, não, calha a boca, não serve, não está falando certo, é ditador, né, pensa... Discurso do ódio. Um povo de Bolsonaro, e aí, isso. Então, assim, eu não consigo entender exatamente o que as pessoas entendem como liberdade de expressão. Porque eu acho assim, que liberdade de expressão é eu ter a minha opinião, você ter a sua opinião, a gente pode discordar uma da outra, agora, tendo respeito, você continua com a sua opinião e eu vou continuar com a minha. E a gente vai conviver e vai continuar. Né? Eu acho que não é querer colocar a sua posição, a sua opinião goela abaixo ao outro, né? A oposição. Então, essa liberdade de expressão eu critico muito quando eu vejo que é muito falado, é muito dito, mas só serve para um lado. Isso é um problema, porque a justiça ela tem que ser cega. Ela não cega. pode tomar lado, ela não pode ser ambidestra, não pode ser canhota. Exatamente. Ela tem que tomar uma decisão de acordo com os autos.
Infelizmente, a gente vê um ativismo judicial no Brasil que é cada vez mais evidente, né, Gal? Isso é muito ruim para a nossa democracia. Outro ponto, o que é que vocês estão avaliando aí, o governo Lula? Né? Eu vou perguntar para a Jeane. O que você está achando, Jeane, do governo Lula? Muita taxa, muito imposto. Teve os memes agora. Brasileiro. Os memes explodiram agora, né? O salário pouquíssimo, né? Para pagar conta de água, aluguel, muitas coisas e as taxas só aumentando. Você acredita que a Embasa vai aumentar de novo a alíquota para a gente aqui na Bahia? Não sabia. 5% a mais. Já aumentou gás, já aumentou não sei o quê, gasolina, só as coisas subindo. E o povo não acorda, né? Impressionante, né? Às vezes a gente olha assim. Eu estava vendo uma entrevista de um senhor, perguntou assim: o que você está achando do aumento de preços para um senhor, né? E ele era de esquerda e tal. Ele falou assim: não, o pobre é bom para o pobre. Eu falei: meu Deus, parece que é uma cegueira, parece que a pessoa está cega, né? Fala a verdade, ontem eu fui no mercado, 2 sacolinhas deu R$300. 2 sacolinhas. Isso é verdade, eu também fiz feira essa semana. Semana retrasada. Com as coisas subindo. A minha feira deu mais de R$1.000. Meu Deus, e é pouquíssima coisa. É eu, minha esposa e meu filho. Só. E aí, como é que vai sobreviver? Como é que você está vendo o governo Lula, Gal? Eu vejo péssimo, como sempre achei, né? Mau governo, as taxas de impostos realmente aí gritando. Infelizmente, muitas pessoas com vendas nos olhos, né? Agora tem a taxa também para o Pix, né? E para fazer o Pix agora, na verdade, você tem que declarar no imposto de renda, né? Então, não é todo mundo agora que vai poder ficar fazendo Pix, aumenta no imposto de renda. Tem essa questão do gás de cozinha, né? A picanha que ninguém nunca viu. É abóbora. As portas se fechando aqui da nossa cidade. Muitas portas, né? Se fechando aqui. Comércio, né? Por aumento dos impostos, sim, ninguém aguenta. Não dá. Ô, Jane, interessante trazer esse dado. Desculpa lhe cortar, Gal. Até agosto de 2023, fecharam aqui no Brasil 730 mil empresas. Eu vi esse dado na Folha de São Paulo. Eu fiquei assim, 700 mil empresas fecharam as portas. Pois é, desemprego aí, tá aí, né? Exatamente. Porque se a empresa fecha, exatamente. A uma quantidade, consequência lógica, né? Exatamente. E aí então isso, você vê triste. de forma negativa. Com certeza. Você acredita que nessas eleições municipais o PT sairá fortalecido, fora aqui da Bahia, sairá fortalecido ou enfraquecido? Porque vamos lá, o PT hoje está com a máquina na mão. Governo federal, Lula, governo estadual, Jerônimo. Você acha que isso pode ser benéfico para as prefeituras? Só, de novo, no caso, você acha que... Eu quero saber se você, por exemplo, se na sua opinião, o PT vai conseguir fazer muitos prefeitos. Infelizmente, eu acredito que vai. Porque foi como, né, eu bato ainda na tecla, é a questão do oportunismo. E assim, quem está no poder agora? Né? Apesar de que muito falta recurso, né, Gal? Exatamente. Faltam 2 anos para uma nova eleição para presidente, né, se não me engano. Sim, 2026. Exato. Então, assim, quem está com a máquina na mão é quem manda. Infelizmente. 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 É assim. Infelizmente é assim. E você acha o quê, gente? Você concorda que o PT tem pretensão, digo pretensão não, mas chance de fazer mais prefeituras? Ou você acha que não? Na Bahia ou aqui? Na Bahia. Eu acho que não tem chance, não. É interessante, Jeane, trazer essa questão de ela achar que não vai fazer menos. Sabe por quê? Em 2012, Gal, eu trouxe esse dado no jornal. Sabe quantas prefeituras o PT tinha no Brasil? 680 eles elegeram. Quando foi em 2016, de 600 e tarará, eles foram para menos de 300, ou seja, Eles estão abrindo mais da metade, né? Reduziu. Já perderam muitas. Isso em 2016. Em 2020, foi para menos de 200. Ou seja, um terço, né? Sim. Um terço caíram. E agora 2024, é a grande incógnita, né? Se Lula vai ter força suficiente para conseguir ressurgir o PT. Porque o PT está perdendo cadeira na Câmara, no Senado, isso. nas prefeituras. Isso é verdade. Aqui em Conquista mesmo, eles devem perder, tudo indica que vão perder cadeira na Câmara de Vereadores. Eu acredito que sim, viu? Também o pessoal, eu vejo nos bastidores, né, Gal? Eu fico muito por Itambé. Então eu vejo que Itambé, infelizmente, não, lá eles são não fortes, vai ter. são fortes. O PT lá em Itambé é forte. Eles têm quantos vereadores lá, você sabe? Não sei. Mas tem uma bancada lá, né? Mas tem uma bancada. Tem uma bancada. Você sabe uma estratégia que o PT fez errado, Jeane e Gal? Essa federação prejudicou muito o PT. Porque quando eles se juntaram, PT, PCdoB e PV, a federação é como se fosse um partido só. Então imagina se eles fossem 3 partidos diferentes, cada um poderia ter 24 pré-candidatos. Isso. Né?
Um exemplo. Isso. E aqui em Conquista, né? Porque aqui vão ser 23 vereadores. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 70 candidatos para disputar as vagas. Como eles se juntaram, é só 24. Então isso dificulta o trabalho para os partidários. Dificulta, porque tem menos gente trabalhando. Né? E isso impacta quem conquista e com certeza lá em També também. Com certeza. Então a conjuntura não é nada boa para o PT. Por mais que eles estão com a máquina na mão, Lula, como está fazendo um governo muito ruim, isso não é porque eu sou de direita, isso é uma análise objetiva, porque a rejeição de Lula ela é maior do que a aprovação em todas as regiões do Brasil. Só não que no Nordeste, né? Infelizmente ainda. A gente tem um trabalho muito grande a ser feito. Exato. Gal, conta um pouquinho mais sobre essa questão de você ser uma mãe atípica, né? As suas principais dificuldades, né? Como é que você tem conseguido superar? Questão de suporte, conta um pouquinho pra gente. Então, o que acontece? A minha filha, eu descobri tardio o autismo dela, né? E então, assim, nós temos o suporte, porque eu tenho que vir toda semana aqui para a Conquista, para ela fazer terapias, tem que ser particular, porque nós ainda passamos por essa dificuldade, eu digo nós, mães atípicas, direcionando ao autismo. Lá em També, hoje, eles dão um suporte, tem um posto, a saúde de També, ela tem esse olhar, né, graças a Deus. Lá tem um neuropediatra, lá tem a terapia ABA, lá tem... E no posto de saúde? Num posto de saúde, né? De alta complexidade, pela prefeitura. Alta complexidade, porque isso. desculpa interromper, alta complexidade, pessoal, na verdade é competência do Estado. Isso. Aí o que acontece? Ele dá esse suporte de fonoaudiólogo, neuropediatra, psicopedagoga, terapia ABA, só que a quantidade é muito grande. Então, a demanda é muito grande. A fila de espera é muito grande. Então, é coisa que a prefeitura implantou agora, né? E, claro, precisa melhorar essa questão, mas eu vejo esse interesse em relação à saúde de També. Só que a demanda é extremamente grande e cada vez mais vai aumentando, porque logo que eu descobri que minha filha era autista, eu comecei a divulgar muito sobre ela nas redes sociais, sobre o comportamento dela nas redes sociais, até para que outras mães fossem identificando, porque como a minha filha é nível 1 de suporte, é difícil identificar. É difícil. Grau, desculpa a minha ignorância, mas nível 1, ele é um grau maior ou é um menor? Não está certo falar isso, mas só para você entender, as pessoas costumam falar que é mais leve. Entendi. Né? E aí, antigamente se falava o leve, moderado, né? E o grave. Hoje não mais. Hoje é o nível 1, nível 2 e o nível 3 de suporte. O que é isso? Minha filha é nível 1. Ela é verbal, ela consegue interagir. Então, o suporte que ela precisa é pouco. Por isso que classifica-se de nível 1 de suporte, né? Então, eu comecei a colocar características dela na internet para que outras mães pudessem identificar. Porque, aparentemente, apesar de que autista, isso tem que ser desmistificado, não tem cara, então você não consegue, pelo olhar clínico, identificar se uma pessoa é autista ou não. Comportamental, né? Comportamental. Então, assim, pessoas que olhavam para ela e falavam assim, mas ela nem parece. E depois que eu comecei a divulgar muito isso na internet, muitas mães começaram a identificar, né, os seus filhos com o comportamento dela. E quando foi fazer uma investigação e quando foi buscar, realmente se viu que se tratava de crianças autistas. Então, eu fiz uma roda de conversa, eu levei profissionais, pessoas que pudessem levar informação, porque eu acho que quanto mais informação, melhor. Fiz uma roda de conversa com várias mães, né, onde foi levado essas informações, e hoje, em També, tem um neuropsicólogo que atende lá na cidade. Não é pela prefeitura, né, não é pela Secretaria de Saúde, ele é particular, mas ele dá esse suporte para as mães, e o mais interessante é que ele é autista. Que bacana. Né? Porque aí a gente pode falar também sobre o capacitismo. Infelizmente, as pessoas acham que uma criança autista, ela não é capaz de absolutamente nada. Vê um autista como um inválido. E eles são bem inteligentes, extremamente. Eu costumo falar que o nosso futuro, vão ser de pessoas autistas. Então, nós temos que estar preparados para eles, porque eles estão muito além da gente, né? Então, assim, e eu falo que esse neuropsicólogo que atende lá, ele é uma referência, porque, infelizmente, tem mães que quando recebem o diagnóstico, elas ficam
tão maus por achar também que os filhos... Teve um dia que uma falou comigo assim, oh meu Deus, meu filho não vai poder casar, ter filho. Eu disse, por que não? Né? Então ela não consegue entender. E aí eu dou o exemplo desse neuropsicólogo e de vários outros, né? Verdade. Albert Einstein era autista, né? O Messi também, né? O Messi é a síndrome de Asperger, se não me engano, que é Asperger, isso. Inclusive... Não, pode falar, gente. Inclusive, eu tenho um primo, meu sobrinho é autista. E a mãe só veio descobrir com o tempo, né? Que foi vendo que ele era diferente, aí não agir. Aí tem o meu primo também, que é autista. Uhum. E ele foi comportamental também, né? Uhum. Eles clamam assim pelo fato do Estado não dar o remédio. Minha particular. cunhada é particular, tem que pagar. Mesma coisa que o Gal está falando aqui, né? O custo hoje é muito alto. É muito alto, é 200 e tantos de remédio que eles têm que tomar por dia. Assim, Às vezes a pessoa não tem condição, né? Não tem condições. Geralmente não tem condições, nem para dar esse suporte para a criança, porque uma coisa interessante também, Vinícius, é assim, uma criança de nível 3 de suporte, ou nível 2, ela pode regredir, ela pode, no caso, seria progredir, né? Entendi. Ir pro ela nível pode 2. ir para o nível 2 e ir para o nível 1, mas ela precisa do suporte. Só que, assim, hoje, para os tratamentos, questão de medicamento, de terapias, é um gasto muito alto. Grande. E, infelizmente, eu não sei qual o critério que o INSS usa, mas não aprova o BPC para todo mundo. Então, não é todo mundo que consegue. Muitas mães ainda têm um desgaste de ter que colocar advogado e tentar pela federal. Ô Gal, me tira uma dúvida, essa questão das causas do autismo, eu vejo assim, por alto, né, algumas pessoas falarem, alguns especialistas acompanhando, né, alguns materiais, atendendo muito uso de tela, tem a questão genética. Você sabe falar um pouco sobre isso, a questão das causas? Sim, tem gente que fala que é por causa da vacina, muita gente, mas não, eu acredito que o autismo é um transtorno, né, um neurodesenvolvimento do cérebro, então assim, eu acredito que está mais pela genética, é possível que seja pela genética, e há estudos que dizem comprovar que é principalmente pela parte paterna, né, isso eu digo por alto, mas assim, não com certeza, mas eu acho que está mais caracterizado pela parte genética. Eu acho que a questão de tela, né, hoje as crianças, né, eu acho que pode prejudicar, mas não é uma causa. Eu acredito que uma criança autista, ela já nasce autista. Uhum. Ou seja, não é com a questão... Acho que a questão da tela ela vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, né? Mas não necessariamente vai causar um autismo, porque tem essa questão do mito. Isso. Meu filho tem 1 ano e 4 meses. E a gente evita muito da tela porque a gente percebe que a tela ela retém muita atenção da criança, né? Sim. Ela deixa de brincar, deixa de interagir para ficar ali. Para ficar envolvida. Isso. E se torna um vício, né? E até para nós adultos, né? Também, se você não deixar, você fica aí no Instagram. Saber controlar, porque se não souber, o filho quer até... Você tem filho também? Ainda não. Ainda não, né, Jane? Mas pretende ter? Pretendo. Ah, que benção. Seu maridão é uma pessoa muito boa. Vou conversar com ele, é uma pessoa muito gente boa. Né? Gal, um pouquinho também sobre, você falou um pouquinho do trabalho que você faz aí com as mães atípicas. Então, essa você falou que é a sua principal bandeira, né? Mas existem outras para você levar para o pleito? Conta pra gente. Sim. A questão de emprego e renda, né? Eu acho que também o apoio aos jovens, essa juventude anda muito ociosa, sem fazer nada, então eu acho que é preciso criar políticas públicas, né, para envolver mais essa galerinha aí, essa galera jovem, ter mais comprometimento, mais responsabilidades, né? Então, tem essas questões também que eu faço questão de levantar e tomar partido disso. Uhum. É a tal da geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Exatamente. É uma situação complicada. E o pior, Gal, que o assistencialismo do governo acaba... Eu estou falando assim, do governo federal, por exemplo, com Bolsa Família e tal. Sim. Acaba piorando ainda mais essa situação. Porque eles não querem fazer nada, quer só ficar dentro de casa, então no celular ali. Não quer trabalhar. Uma facilidade hoje de ter uma renda, mesmo que pequena, porque aí acomoda demais essa galera. Então, eles realmente não sabem o que é trabalhar, o que é se esforçar para conseguir conquistar, né, o seu. Mas também tem a questão de emprego, que está difícil, né? Sim. Tem muita questão do primeiro emprego, que eu acho isso um problema, a questão da experiência. Hoje, as empresas, principalmente em Itambé, tem muito essa cultura. No currículo tem que ter lá, que você tem, por exemplo, precisa de um caixa no mercado, mas só contrata se tiver experiência.
Isso para mim é negativo, porque os jovens hoje já têm, muitos são bem desinteressados. E ainda tendo essa exigência, quando é que eles vão ter a primeira oportunidade? Quem vai dar a primeira oportunidade? Né? E eu vejo também essa questão, e não é só do jovem, tá? O adulto também, é problema de gerações isso, mas eu vejo muito essa imagem de sempre fugir do sacrifício, sempre fugir do que dói, do que não é prazeroso, sabe? Porque a gente sabe, o trabalho, ele não é o tempo todo, ele é prazeroso, você está fazendo por obrigação. Você ter um filho não é o tempo todo prazeroso, você acordar de madrugada para trocar uma fralda. Não é, eu sei muito bem isso. Mas isso não significa que isso não é bom. Eu vejo uma fuga de responsabilidade, Eu conheço um psicólogo que ele trabalha na teoria, chamada teoria da autorresponsabilidade. É você chamar para si a responsabilidade da sua vida. E saber que a vida é difícil. E os jovens, principalmente o jovem, né, o de hoje, fugir dessas responsabilidades. Se a gente comparar, por exemplo, com os nossos avós, né, até nossos pais, pessoas que muito cedo saíram de casa, iam trabalhar, assumir responsabilidades, constituir família muito cedo. E hoje vemos o contrário, os jovens muitas vezes postergando a saída de casa, não buscando, não indo atrás do emprego. Está difícil, tá. Mas existe aí um trabalho braçal. Você tem que começar por algum lugar. Claro. Né, Gal? Claro. Acho que essa fuga é muito ruim, né, para a sociedade. Exatamente. É preciso ter coragem, né? Sim. Agora sim, também precisa ter incentivo. Sim. Por isso que eu digo, eu acho que precisa ter incentivo para essas pessoas. Elas precisam ser incentivadas. Elas precisam ser motivadas. E, infelizmente, às vezes não vem de casa. Então, alguém de fora precisa fazer por eles. Né? Eu acho que é isso aí. Eu tô pegando uma mania do André. Quando o André fala assim, tô falando a mesma coisa que ele. É impressionante. Está copiando. Tô copiando. Só para finalizar aqui, eu queria trabalhar com vocês um pouco da religiosidade. Sim. Como é que vocês veem essa questão da religiosidade na vida de vocês? A relevância disso? Vocês são pessoas religiosas? Não são? Conta pra gente. Eu sim, né, sou evangélica. Nasci e fui criada num lar cristão. Qual a denominação? Eu sou batista. Batista. Eu sou, na verdade, hoje membro da primeira igreja batista aqui de Vitória da Conquista, porque eu morei um tempo aqui em Conquista. Hoje eu congrego na Igreja Batista de Itambé, né? Estou fazendo parte lá, tanto que eles brincam, os pastores brincam, falam que eu sou metade ovelha. Metade ovelha lá e metade ovelha aqui, né? Você congrega aqui também? Eu participo, porque na verdade eu sou membro da igreja daqui, da primeira igreja daqui. E hoje, por estar em Itambé de volta, né? Eu congrego lá. Mas sempre fui evangélica, né? A minha base realmente é a Bíblia. Então, eu sou total crente. Acredito, a minha base é a Bíblia. Tá na Bíblia, tá certo. Não tá na Bíblia, tá errado. Excelente. Verdade. E você, Jeane? Você é religiosa? Você se identifica como uma pessoa religiosa? Sim, sou da igreja batista também. Batista? Me sinto cristã. É lá do seu bairro ali, né? Acho que é do Ibirapuera, né? Ibirapuera. É porque a denominação batista tem algumas ramificações, né? Sim. Aqui tem uma linha muito tradicional, que é a primeira igreja batista. Exato. Mas tem, acho que, algumas renovadas, acho que é o termo esse, né? Que algumas linhas mais pentecostais. Mais seculares, Bacana. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso podcast Tavera e deixar um espaço aqui final para que vocês deixem uma consideração final, né? Mande um recado para as pessoas que estão assistindo. Primeiro com o Gal, depois eu passar para a Jeane. Na verdade, eu agradeço mais uma vez, né, o espaço de estar aqui podendo falar um pouco. Uma questão que eu gostaria de deixar aqui também aberto, principalmente para quem está assistindo. Eu, como mãe atípica, e nós, como associação de também, como eu falei, uma associação em formação, nós estamos ainda buscando, né, formalizar essa associação. O nosso sonho, como mães, é reabrir a PAI em Itambé, que já teve um dia, né, já funcionou um dia, hoje não mais. Então, para reabrir a PAI ou para nos tornarmos uma associação que seja apta, como nós já somos, mas eu gostaria de pedir aqui o apoio de pessoas que pudessem estar se compadecendo de nós, mães atípicas, então, que queiram apoiar nessa causa também, esteja nos procurando, Associação APD e Itambé, desse apoio, nós precisamos do apoio de toda a população. Excelente. Jeane, quer deixar alguma consideração final? Agradecer, né, você por ter nos recebido aqui nessa tarde, né? E se puder, eu posso dar um... Pode sim, fica à vontade.
Mandar um abraço pro povo? Um abraço para o povo. E eu vou ler só meu posicionamento na política aqui Pode para ficar à encerrar. vontade. Eu creio que o principal posicionamento de uma pessoa deve ser sempre alinhado com a verdade, né? Defender a família. E um bom político é aquele que não se esconde atrás de uma cortina e aparece apenas nos anos eleitorais. Um bom político continua sendo quem é e dura a vida toda. Quem me fez entrar na política assim, chegará. Quem me fez entrar assim na política, chega lá e mostrar que é possível ser visto durante 4 anos e fazer como diz meu esposo. Não ser parte sim de todos. É caminhar lado a lado com a população. Quero trabalhar com muita garra em tudo que for para melhorar. A dona de casa, o estudante, o trabalhador que sai cedo de casa pegando ônibus lotado. Apoiar o esporte, lazer. Lutar com muita força. E é isso. Pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês, né? Muito obrigado pela participação. A taverna está de portas abertas para vocês. Eu vou fazer uns conteúdos dessa gravação aqui. Vamos postar no nosso Instagram, no nosso TikTok, nos shorts do YouTube, também no nosso canal do YouTube, a Taverna. Você que está nos assistindo até agora, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de também comentar aqui, dar o like. Muito obrigado pela sua interação, pela sua audiência. Sem vocês nada disso seria possível. Muito obrigado a Jeane pela sua participação. Finalmente saiu, né, Jeane? Sim. Sua participação na Taverna. E a amiga Gal, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você que saiu lá de Itambé para vir aqui, né, nos agraciar com o seu conteúdo, com o seu conhecimento da sua região, da sua cidade. Muito obrigado. Obrigada. Fique com Deus e até a próxima.